Boa tarde a todos. Primeiramente, queremos agradecer a presença de todos os participantes que se inscreveram para acompanhar a nossa apresentação. Esse webinar é uma realização do Comitê de Digital Analytics do IAB Brasil, presidido pelo Leonardo Naresi e conta com o apoio da Unibuscapé. Eu sou a Tatiana Vitorelli, membro do Comitê de Digital Analytics do IAB Brasil, e vou ministrar o webinar que terá como tema análise de audiência, como entender as semelhanças e diferenças entre as ferramentas. Esse webinar vai ter a duração de aproximadamente 40 minutos. Vocês podem, durante todo esse período aí, aproveitar o chat para tirarem as suas dúvidas com a Patrícia Garrido. No final, a gente vai abrir também para mais algumas perguntas que vão ser respondidas ao vivo. Então, vamos lá. Então, hoje, o tema é um assunto que a gente tem discutido bastante no comitê, sobre as semelhanças e diferenças aí das diferentes maneiras de se mensurar a audiência no mercado. Então, primeiro, dar um overview geral sobre o que é a audiência na internet, quais são as métricas mais comuns, depois falar aí sobre as diferentes fontes de informação, então, basicamente, qual a diferença entre os números obtidos por painel versus os obtidos por ferramenta interna. É uma pergunta bem comum aí, por que os números não são iguais? E terminando dizendo um pouco sobre a diferença da liderança nos rankings, que a gente também debate, que é uma pergunta bem comum aí no mercado. Então, vamos começar aí pela audiência na internet. Então, só para contextualizar, hoje no Brasil, segundo os dados aí do PNAD de 2012, a gente tem uma população de 196 milhões e meio de brasileiros e 42% de penetração de internautas, ou seja, somos 83 milhões de internautas no país. 49% estão concentrados na região sudeste, que significa mais ou menos 41 milhões de pessoas, 20% na região nordeste, que são 17 milhões, 16% na região sul, 8% no centro-oeste e 6% na região norte. 40% dos domicílios, portanto, têm acesso à internet, segundo essa pesquisa. Então, esse é só um contexto para explicar de quais números a gente está falando ao falar sobre audiência na internet brasileira. Então, perguntas que são comuns aí para esse assunto. Que isso a gente vê muito em agências também. Como eu faço para atingir essas pessoas? Quem são elas? O que elas fazem online? É verdade que na internet, ao contrário das outras mídias, é possível medir tudo em tempo real? Então, sim, é verdade que é possível medir quase tudo, porque às vezes essa verdade aí causa alguns problemas, porque não é absolutamente tudo, mas sim, muita coisa a gente pode medir, principalmente se comparado a outras mídias, como televisão, rádio e a mídia impressa. Essas pessoas, a gente tem uma série de informações a respeito, a gente sabe quantas são, quantas páginas elas costumam ver, horário, etc. E, dependendo da fonte que você utilizar, sim, a gente consegue descobrir isso em tempo real. Então, aqui, essa é só uma introdução para a gente falar um pouco mais aí sobre as métricas que as pessoas mais usam no dia a dia. Então, vamos começar aí por uma das métricas mais comuns, que é a métrica de Unique Visitor ou visitante. Então, em princípio, essa métrica corresponde ao número de pessoas que visitam determinado site. E eu coloco entre aspas essa palavra pessoas, porque existe uma certa variação a respeito desse conceito. Então, eu peguei as 4 principais métricas e quando eu for falar sobre cada uma delas, eu vou fazer aí uma diferença de como ela é contabilizada nos painéis, que aqui eu estou mencionando com Score e Ibope como exemplos aí, porque acredito que sejam as mais conhecidas no mercado, e
um paralelo sobre ferramentas internas. E aqui existem outras, mas também estou falando das mais conhecidas aí, ou mais utilizadas no mercado, que são Google Analytics e Omniture. Então, quando a gente fala de painel, por exemplo, a gente usa essa métrica de visitante relacionado ao número de pessoas que fazem parte de uma amostra. Ou seja, os painéis recrutam um número determinado de pessoas e se essa pessoa entrar em determinado site, independente do tipo de browser que ela utilize, ela vai ser contabilizada como um visitante único. Como os números de painéis são divulgados uma vez por mês, então, independente de quantas vezes ela entre, você vai ver no final do mês um número único que vai aparecer ali como Unique Visitor. Agora, isso é um pouco diferente quando a gente olha para as ferramentas internas, porque nesse caso a gente está falando de um número de pessoas, que aí o conceito de pessoas talvez fique um pouco incorreto de ser utilizado. Porque um site que usa uma ferramenta interna, ele tem uma tag que identifica a navegação ali do internauta que entra por meio de um cookie. Então, é possível avaliar o número de visitantes em diferentes medições. Então, a gente tem o visitante, por exemplo, por hora, um visitante por dia, por semana, por mês, trimestre, depende do período que você quiser analisar. Então, eu vou tentar explicar isso de uma maneira talvez mais didática. Se você olhar para os Unique Visitors por hora durante o dia, a pessoa ela ficou no seu site da 1 da tarde até as 5 da tarde do dia. Se você olhar a Unique Visitor por hora, ela é um Unique Visitor nesse período. Se você olhar o final do dia, ela continua sendo um Unique Visitor. Na ferramenta de painel, isso não é possível. Tem um alerta aqui de inflação também, que eu fiz um disclaimer para vocês, se vocês forem utilizar esse número, levarem em conta. As ferramentas internas, se o internauta entrar no seu site por diferentes browsers, ou seja, entrou pelo Firefox, entrou pelo Chrome e entrou pelo Explorer, ele vai ser considerado um novo visitante a cada browser que ele utilizar. Ou seja, uma única pessoa acaba sendo contabilizada 3 vezes. Por isso que o conceito de pessoa muitas vezes não é o mais indicado nesse caso. E também existe o problema da pessoa que muitas vezes navega em determinado site no trabalho, em casa e às vezes até de outros dispositivos como smartphone ou tablet. A cada dispositivo que essa pessoa utilizar, ela vai ser contabilizada como um novo visitante. Então, a métrica, no caso das ferramentas internas, não equivale necessariamente à pessoa. Eu até coloquei aqui uma ilustração para tentar exemplificar um pouco essa diferença. Então, se a gente olhar para o painel, um determinado internauta entrou aí num site na segunda, na quarta e no domingo por 2 browsers diferentes, ao final do mês, essa contabilização vai ser de um visitante único. Um outro cenário, se a pessoa entrou todos os dias no mês no site apenas de um browser e além do computador ele usou um tablet e um smartphone, no fim do mês ele vai ser considerado um visitante único. Porque nos painéis ainda não é possível contabilizar a audiência de tablets e smartphones, por exemplo. Agora, quando a gente olha para ferramentas internas, pegando um cenário parecido com esse, se determinado internauta entrou num site na segunda, na quarta e no domingo, usando 2 browsers diferentes todos os dias, no fim do mês, essa única pessoa é contabilizada como 2 visitantes únicos. O mesmo acontece se você fizer essa avaliação no final de uma semana ou no final de um dia. E usando esse outro cenário da pessoa que entra todos os dias no mês no site de um único browser e usar também o tablet e o smartphone, no caso de uma ferramenta interna, ela vai ser contabilizada como 3 visitantes únicos, porque a implementação inclui aí a avaliação da audiência nesses outros tipos de dispositivos.
Então, agora vamos para aqui só um disclaimer aí, que é um ponto muito importante que a gente sempre se depara aí, quem trabalha com métricas. As pessoas, às vezes, somam unique visitors na hora de fazer alguma avaliação, e esse é um erro bem comum e que não pode acontecer, exatamente por conta disso. Se você pegar a audiência de, aí, vamos supor, 2 sites, num painel, um site tem 2 visitantes e o outro 3, talvez ao fazer a duplicação você vai se dar conta que a gente está falando do mesmo internauta. Então, até essa brincadeira aí de muitas vezes 2 mais 2 podem ser 3, não 4. Agora, falando um pouco de page views ou páginas vistas. Essa métrica ela é bem conhecida aí do pessoal, acho que de agências e publishers, porque ainda é uma das mais utilizadas para avaliação de audiência nos sites, na hora de vender publicidade. Embora tempo aí também esteja ganhando cada vez mais espaço. Nesse caso, a variação entre a contabilização nos painéis e nas ferramentas internas ela é menor. Então, num geral, realmente, a cada página vista que o internauta acessar do seu dispositivo, vai ser considerado um novo page view. Nos painéis, a única diferença é que, e isso vale não só para page view, mas para qualquer outra métrica, a gente está falando de um número limitado de pessoas, porque é uma amostra. Então, muitas vezes, quando esse número é extrapolado para o total do mercado, vai ser menor do que você olhar para o dado de uma ferramenta interna. Então, por isso que muitas vezes existe uma dúvida aí, porque o número de um painel tende a ser menor do que o número de uma ferramenta interna. Então, a explicação é basicamente essa. A gente, no caso dos painéis, tem um número menor de pessoas, enquanto nas ferramentas internas, em princípio, todas as páginas são contabilizadas. Então, aí só 2 pontos que eu acho que vale a pena levar em consideração, é de que agora, recentemente, em julho de 2013, o IBOP fez uma alteração na metodologia de contabilização de páginas vistas. Então, com isso, a gente notou uma queda geral no mercado em páginas vistas, o que talvez aí possa ter causado algumas dúvidas. Eles passaram a se pautar mais num evento de navegação e foco das abas, o que não acontecia antes. Por isso, a justificativa aí da queda. Uma explicação bem genérica. Agora, nas ferramentas internas, algumas diferenças aí, inclusive entre uma ferramenta interna e outra, pode estar relacionada ao local, por exemplo, da onde uma tag é implementada. Então, por regra de mercado, é recomendado que as tags fiquem sempre no fim da página, porque assim a gente garante que a página foi totalmente carregada antes de se contabilizar um novo page view. Às vezes, algumas implementações são feitas no topo da página. Com isso, é possível que um número seja maior que o outro. A gente também tem que ter um cuidado em relação à maneira como algumas tags são implementadas em widgets, frames e páginas que têm um refresh automático muito frequente, porque isso é possível que cause um número maior aí de page views do que a gente veria numa implementação padrão. Então, são só algumas diferenças aí que devem ser levadas em conta ao olhar para esse número. Uma pergunta também que o pessoal costuma fazer com bastante frequência é se page view é a mesma coisa que impressão ou acesso. E a resposta é não, não é a mesma coisa. Page view são as páginas vistas, impressão tem a ver com publicidade. Podem ser parecidas, mas não são exatamente a mesma métrica. Então, tem que tomar cuidado aí ao fazer essa comparação. Aqui, pegando de novo os exemplos para olhar para painel e ferramentas internas. Então, num painel, se a pessoa vê
por exemplo, 5 páginas durante o mês em um único dia, no fim do mês você tem aí um total de 5 PVs. Agora, se você pega ali uma pessoa num painel que entrou todos os dias do mês, acessou 10 páginas por dia, e além do computador usou o tablet e smartphone para acessar, mais 5 páginas, a gente vai ter só as 300 páginas que essa pessoa viu do seu computador. No caso da ferramenta interna, ela vai ter 305 páginas aí contabilizadas por conta aí da possibilidade das ferramentas internas hoje trazerem esses números. Então, diferente dos Unique Visitors, as páginas vistas podem sim ser somadas sempre. A única diferença também que vocês, ao olharem esses números, precisam levar em conta é que os painéis atuais não incluem dispositivos móveis e nem navegação de escolas ou lan houses, no geral. Então, isso aí costuma dar uma diferença na hora de comparar esses números. Visitas. Essa métrica ela é bem utilizada para avaliar o engajamento do público. Então, essa métrica costuma ser bem utilizada, principalmente se trabalhada com outras métricas, como visitante ou tempo. Então, o que é visita? Bem resumidamente, visita poderia ser explicada como o número de vezes que determinado internauta entrou no seu site. Então, nos painéis, cada vez que um panelista acessa um site, ele dá início a uma visita. Não tem limite de páginas ou tempo para que essa visita seja contabilizada. Depois de 30 minutos de inatividade no browser, a visita é expirada e caso a navegação seja retomada depois disso, essa visita vai ser tirada uma nova visita. Nas ferramentas internas, é praticamente a mesma definição, só que um acréscimo de que na Omniture, além dessa questão dos 30 minutos de inatividade, se alguém navegar por mais de 12 horas sem parar, ela vai depois passar a ser considerada uma nova visita, depois desse período. O mesmo acontece se ela exceder aí um limite de 2.500 hits. Então, reforçando a dúvida se visita é a mesma coisa que visitante, não é, porque um visitante pode fazer N visitas durante um período e o contrário não é possível, são métricas bem distintas. Aqui, exemplos de novo. Num painel, se um internauta entrou pela manhã em determinado site, navegou por 20 minutos em um browser, fechou a janela, acessou novamente no fim da tarde por 5 minutos, fechou por 28 e voltou a navegar. Sem voltar nesse site até o fim do mês, a gente teve um total aí de 2 visitas feitas por esse internauta. Agora, um outro cenário. Se a pessoa entrou todos os dias do mês, considerando aí um mês de 30 dias, em horários distintos, então de manhã, à tarde e à noite, em cada acesso aí ela navegou mais ou menos por 2 horas. Quantas visitas ela fez no fim do mês? 90 visitas, porque a cada vez, como foram horários bem distantes aí um do outro, ela a cada acesso contabilizou uma nova visita. O smartphone, no caso do painel, não foi considerado uma nova visita, mas aqui essa é a única diferença no caso da ferramenta interna, porque sim, a cada novo acesso de um novo dispositivo é gerada uma nova visita. E agora a última métrica, sobre minutos. Essa é uma métrica bem utilizada aí no mercado para avaliar também o engajamento. E é uma métrica que faz bastante sentido para sites onde as pessoas muitas vezes não visualizam tantas páginas, mas elas passam bastante tempo. Então, isso é bem evidente em sites, por exemplo, de jogos ou vídeos. E existe uma diferença aqui bem significativa em relação à contabilização nos painéis versus ferramentas internas. Então, nos painéis, como eles instalam um meter no computador do painelista, as ferramentas têm como atribuir o tempo, que é disponibilizado em minutos, às páginas
e as abas ativas em que a pessoa está navegando. Inclusive, agora em julho de 2013, a nova metodologia do IBOP anunciou que tornou mais precisa essa atribuição de tempo à janela ativa. E quem usa essa ferramenta, desde então, pôde ver um aumento significativo nessa métrica. Agora, isso não acontece da mesma maneira na contabilização de tempo nas ferramentas internas. Então, levando em conta aí Google Analytics e Omniture. A contabilização de tempo, nesse caso, não costuma ser em total de minutos, e ela, no geral, é de tempo por visita, que não é a mesma coisa. Essa mensuração aí considera ali a cada visita quanto tempo mais ou menos a pessoa gasta no site e faz uma média que traz como default na ferramenta. Algumas permitem uma customização de total de segundos, às vezes, e até de minutos, mas muitas vezes a ferramenta desconsidera a última aba vista pelo internauta se ele não fizer nenhuma interação. Ou seja, se na última página a pessoa só assistiu determinado vídeo de 20 minutos, não clicou em nada e fechou o browser, esse tempo não foi contabilizado em geral pelas ferramentas internas. Então, essa é uma diferença bem importante aí nessa comparação. Então, aqui, esse disclaimer de que total de minutos não é a mesma coisa que tempo por visita. Então, aqui, pegando esse exemplo, no painel, por exemplo, se a pessoa navegou num site A em uma janela por 20 minutos, abriu outra aba e navegou pelo site B por mais 5 minutos, voltando à aba A por 1 minuto e fechou o browser, ela no fim do mês vai ter lá no ranking dessas ferramentas 21 minutos de total ali visualizados atribuídos ao site A e 5 minutos para o B. Agora, se a gente olhar para as ferramentas internas e a pessoa, por exemplo, navegou num site A por 3 minutos em uma visita e mudou de página. Depois navegou por mais 6 minutos no site A, clicou em um link e continuou a navegação, a ferramenta vai trazer, numa média, aí, 4 minutos e meio por visita. Então, é uma métrica bem distinta da primeira. Então, aqui é só um reforço disso, de que por ser um meter instalado na página do internauta, os painéis conseguem atribuir esse total de minutos com mais precisão aí a cada aba ativa do internauta. As ferramentas internas não conseguem tanta precisão, e no geral elas trazem tempo por visita. Se não houver refresh e interação da página, não é contabilizado um tempo, no geral, nas ferramentas internas. Agora vamos lá. Eu já dei a explicação sobre as métricas fazendo essa diferença entre painel e ferramenta interna. Eu vou falar como é o painel e como é a ferramenta interna mais a fundo. O que é um painel? Ele equivale, no geral, aí a uma pesquisa, né, que seria uma amostra. Ele traz o total de dados mensais, com um delay de 40 dias, dados só do Brasil. A divisão de categorias que os painéis trazem não reflete necessariamente a divisão que o site faz. Tem um ranking ali comparativo do mercado, ou seja, a única maneira de você avaliar se o seu site está melhor ou pior do que seus concorrentes é só por meio de painéis. As métricas mais importantes ali são o Vs, PVs, visitas e minutos. Eles trazem dados demográficos, que é exatamente por conta dessa amostra. E, enfim, é uma extrapolação em estatística, então é importante considerar que existe sim uma margem de erro. Até hoje, os painéis ainda, eles têm planos aí de mudar isso no ano que vem, mas até agora eles não consideram dados de smartphones e tablets, que já são bem representativos para muitos sites. E é importante também, ao olhar um ranking num painel, levar em conta que muitos players contam com dados de parceiro junto com seu conteúdo próprio. Agora, a ferramenta interna é um pouco diferente disso. Nesse caso, a gente está falando do total da audiência, então seria o equivalente ao censo. As ferramentas internas, elas trazem os dados em tempo real. Além de dados só do Brasil, é possível também avaliar se existem acessos ali de outras partes do mundo. E como o próprio dono do site ali, que faz
a definição dessa contabilização, num geral, ela vai corresponder ao que eles têm na web ali. Não é possível fazer comparação com os concorrentes e, além dessas métricas default que o painel traz, eles trazem também uma série de outras que dá para você avaliar navegação, informações técnicas, conversão e tantas outras. Uma implementação correta garante também que esses dados de ferramentas internas eles sejam o mais próximo da realidade possível. E, desde que tenham a tag corretamente implementada, eles trazem também dados de navegação desses dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Então, como funciona um painel? No geral, a amostra é selecionada a partir de convite online ou também por telefone, que nesse caso o Ibope que utiliza mais essa maneira de recrutar. Ao aceitar esse convite, o painelista tem um meter instalado no seu computador e a partir daí os seus dados passam a ser enviados para a ferramenta aí do painel. Eles avaliam se a pessoa dizer que ela tem determinado perfil, eles ficam por algum tempo confirmando se o dado de navegação corresponde ao perfil que eles passaram para eles. Passado esse período de quarentena, então essa pessoa passa a fazer parte da amostra do Instituto e todos esses dados de navegação vão ser enviados para uma base que ao final do mês é avaliada para que todos os sites sejam classificados da melhor maneira possível e desse número determinado de pessoas, esse ranking tem uma extrapolação para o total de internautas do Brasil e é divulgado para os seus clientes. Já numa ferramenta interna, não existe nenhum tipo de recrutamento. Quando qualquer pessoa acessa um determinado site que tem tag, essas informações já são enviadas diretamente para as ferramentas que só o dono aí do site, quem eles permitirem acesso, vão ter acesso a esses dados e eles vão poder ter todo tipo de informação de navegação, informações técnicas e tudo isso que é registrado de forma anônima. Então, assim, por questões de privacidade, no geral, não tem como identificar quem é o internauta, e sim se o número de vezes que entrou e todas essas outras informações. E, no final das contas, esses dados aí, que daí não são só visitantes, page views, etc., mas desde dados de busca, browser, conversão, horário do dia, mobile view, etc., eles vão ajudar as pessoas a tomarem mais decisões, não só na hora de reformular o site, mas também como avaliar performance, conversão, fazer alguns testes e entender como as pessoas navegam pelo seu site. Aqui uma diferença entre o que é a Comscore e o que é a Nielsen, porque são as ferramentas, olhando aí para painel, as mais conhecidas, e embora elas tragam rankings, elas têm algumas diferenças. Então, na Comscore, a gente tem um painel de 100 mil pessoas, na Nielsen, a gente tem 22 mil. Na Comscore, o recrutamento é feito só online, na Nielsen é feito online e por telefone. A metodologia utilizada aí pela Comscore desde fevereiro desse ano, ela mistura os dados de painel com os dados de navegação interna. Então, alguns clientes da Comscore têm os dados das suas ferramentas de analytics que eles enviam para eles e eles juntam com os dados demográficos do seu próprio painel para divulgar o ranking no final do mês. Além do Brasil, aí os Estados Unidos, China, Itália, Espanha, França e Holanda também já utilizam essa metodologia. No caso da Nielsen, que aqui é associada ao Ibope, os dados correspondem só ao painel, então tendem a ser menor nessa comparação por conta disso. Existiu uma mudança recente em julho de 2013, que trouxe, no geral, aí, um aumento no time spent e uma queda no número de páginas vistas. Essa última metodologia ela é utilizada também na Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Japão e Reino Unido. Na Comscore,
a gente tem dezenas de categorias ali com subcategorias que, assim, algumas são muito parecidas com a Nielsen, mas não são idênticas. Então, tem uma diferença aí na hora de olhar, muitas vezes, algumas subcategorias quando comparar as duas ferramentas. Então, no caso da CoinScore, por exemplo, existe hoje uma regra em que é possível contabilizar os dados de uma categoria em uma outra maior, desde que seja menor do que 1/3. Isso está sendo discutido pelo mercado. No caso da Nielsen, os clientes seguem esse mesmo critério da classificação e só é possível inscrever um site em uma delas. Uma das informações ali que a CoinScore traz e é bastante utilizada pelas agências de publicidade é a possibilidade de avaliar target. Então, existe um recurso ali na ferramenta que permite avaliar como atingir determinado público de acordo com audiência e perfil demográfico. Uma das também métricas disponibilizadas na CoinScore é a distribuição geográfica por região e alguns estados, enquanto na Nielsen existe o perfil ali de classes sociais no perfil demográfico, que são diferenciais aí entre uma ferramenta e outra. E uma pergunta aí comum, por que os números não são iguais? Então, enfim, além de todas essas informações que eu já passei, essa é uma demanda aí geral que muitos publishers recebem, que os números não batem, né? Então, é porque, mesmo se você comparar duas ferramentas internas, vai ter sempre uma certa diferença. É dito aí no mercado que uma margem de 5%, por exemplo, de erro, se você comparar um dado de Omniture com Google Analytics, por exemplo, é aceitável. Mas isso esse é um objetivo, nem sempre é assim na prática e existem todas essas explicações de local onde a tag foi implementada, por exemplo, que podem justificar essas diferenças. O tempo de resposta, posicionamento, enfim. E na CoinScore e na Nielsen e Ibope, aí as diferenças acontecem por conta dessa metodologia. São painéis distintos, uma leva em conta dados internos de alguns clientes para extrapolar para os demais, e a outra não, traz só o número de painel. E aqui, para finalizar, falar um pouco sobre o contexto de liderança nos rankings, que nesse caso é exclusivo de painel, porque para a gente falar de liderança, a gente não tem como usar ferramentas internas, porque nesse caso, cada um sabe só do seu próprio número. Então, acho que um ponto importante é que, primeiro, a maneira de classificar os dados é distinta nas duas ferramentas, né? Então, se a gente olhar aqui, estou colocando a Nielsen, porque eles mudaram recentemente aí de Ibope para Nielsen e Ibope. Então, eles têm ali, por exemplo, essa hierarquia, que, por exemplo, o parent é o nome maior que aparece no ranking, ele é o nome da companhia que consolida o total da audiência. Então, aqui dei como exemplo, Microsoft. Nem sempre corresponde à marca que a pessoa quer avaliar no final. O ranking mais utilizado, talvez aí no mercado, seja o de brand. Então, essa é a marca principal. Por exemplo, nesse caso aqui, o MSN é uma brand dentro da Microsoft, assim como o Terra é uma brand dentro de telefone. Dentro da brand existem vários channels que, nesse caso, correspondem às categorias que a ferramenta tem. Então, por exemplo, MSN Entertainment está dentro de uma das categorias da ferramenta, que é o Entertainment Multi da Nielsen. E dentro de cada channel, na ferramenta, é possível ver qual é a constituição desse total de audiência. E aí a gente vê se existe algum parceiro ou se é tudo conteúdo próprio. Então, ali, se você fizer uma busca, por exemplo, por domínio, você vai conseguir entender o que é contabilizado ali. E dentro desse domínio, é possível entender, para muitas vezes avaliar a variação aí de audiência de um mês para o outro, os subdomínios. Então, ali você vê esse tipo de informação. Por exemplo, dentro do entretenimento do MSN, existe o subdomínio famosos. Então, é possível avaliar aí a contribuição dessa audiência no total, pela ferramenta. Na CoinScore, a classificação
é parecida até determinado momento, mas tem algumas diferenças. Então, o property é a marca maior ali do player, que a grosso modo equivale ao parent da Nielsen. E depois vem o media title, que são os principais canais dos players, que correspondem a essa classificação aí nas categorias. Então, de novo, ali entretenimento, esporte, notícias, etc. Dentro do media title tem alguns channels. Ao contrário da Nielsen, eles têm a possibilidade de o cliente pode não querer reportar determinado channel ou subchannel. Então, isso na hora de avaliar a audiência pode não ficar totalmente visível o percentual do que corresponde a cada um deles. Mas está lá, o cliente querendo, é possível avaliar. E dentro do subchannel tem ali também os grupos e os subgrupos. O grupo é uma lógica similar à do channel, né? Então, por exemplo, a gente tem um parceiro no UOL, que é o Vírgula. Eles querem, por exemplo, contabilizar o total da audiência deles. É possível criar um grupo, que daí para as agências avaliarem essa audiência, é fácil buscar ali tudo que contabiliza ali, inclusive parceiro. Então, assim, levando em conta essas diferenças, a gente fica com essa última pergunta sobre a liderança dos rankings. Por que que um diz que é líder aqui, outro, sendo que o outro, mês passado, falou que era líder numa outra ferramenta? Porque existe essa diferença, muitas vezes, de classificação. Então, na hora de você avaliar isso, é importante olhar qual é a composição dessa audiência para entender o porquê de repente, um site aparecer como líder nesse geral aí do mercado. Então, os painéis eles são super importantes, num geral, para avaliar essa penetração, quanto aí do total de internautas costuma acessar determinado site, qual é o público e quais são as tendências que aparecem, porque é uma navegação ali completa, né, que a ferramenta traz. Mas entender a composição aí da audiência de cada uma delas é um pré-requisito super importante para poder avaliar essas variações. Então é isso, gente. É um overview mesmo aí do que tem de ferramentas e métricas no mercado. Agora, fiquem à vontade para mandar suas perguntas para Patrícia ou para mim aqui para responder. E a gente lembra aí mais uma vez que esse webinar foi uma realização do Comitê de Digital Analytics do IAB Brasil. E todos vocês aí que acompanharam ao vivo, em breve vão receber aí esse conteúdo do webinar no e-mail que vocês cadastraram. Obrigada. Bom, tem uma pergunta aqui da Carla Sobreira a respeito da diferença entre o painel e a ferramenta interna. A diferença básica é que no painel a gente tem os dados consolidados de um mês de navegação dos internautas. Então, qualquer site que a amostra de pessoas ou da Comscore ou do Ibope tenham acessado no mês, vão aparecer naquele ranking. E é possível comparar ali qual site é maior.
por conta disso. Na ferramenta interna, você não pode fazer nenhuma comparação com os seus concorrentes. Por outro lado, você tem um número que corresponderia aí ao total mesmo da audiência, porque a gente não está falando de uma amostra, e sim do total mesmo do que teve de navegação do mês. Uhum. Bom, tem outra pergunta aqui do Herbert sobre se do total de internautas no Brasil existe algum tipo de qualificação sobre a navegação, se a gente consegue saber quais só leem e-mails, quais só acessam conteúdo. E isso é possível você descobrir principalmente pelas ferramentas de painel, porque se você fizer uma avaliação ali de categorias, você consegue entender qual o percentual de pessoas que só entram em determinada categoria. Então, nesse caso, você quer saber, por exemplo, quem só vê e-mail, é possível você ver o percentual disso em relação ao total do mercado. E se você quer excluir a audiência duplicada com quem lê notícias, a ferramenta permite você fazer essa deduplicação. Bom, pessoal, é isso. Acho que se alguém mais tiver alguma pergunta, pode mandar para o e-mail aí. Aliás, essa apresentação vai ser mandada para vocês para o e-mail cadastrado. E agradeço aí a presença e interesse de todos. E a gente lembra aí que foi um apoio importante aí da Unipus Capé e uma realização do Comitê de Digital Analytics. Agradeço também a Patrícia Garrido aí pelo apoio durante todo o webinar. Obrigada, boa tarde.